vamos resolver juntos uma questão que caiu no concurso de admissão para o Colégio Militar de Belo Horizonte em 2020. A questão tem o seguinte enunciado: a necessidade de energia de cada pessoa depende de diversos fatores, tais como gênero, idade, peso, altura e a realização de atividades físicas. Pela legislação brasileira, as recomendações de energia e nutrientes apresentadas nos rótulos dos alimentos têm como referência 200 quilocalorias por dia. Isso geralmente é indicado para uma pessoa de tamanho mediano, com atividade física baixa, no caso de homens, e atividade moderada, no caso de mulheres. Nessas condições, é necessário ingerir diariamente, em média, 60 gramas de proteína, PROT, 60 gramas de lipídios, LIP, 310 gramas de carboidratos, CARB, e 25 gramas de fibra alimentar, FA. Na tabela a seguir, estão listados alguns dos alimentos mais comumente consumidos em medidas caseiras. Aqui temos a tabela. Ela vai apresentar as medidas caseiras, como meia xícara de chá, uma colher rasa de sopa e etc. Nós temos aqui os itens alimentícios, nós temos em outras colunas os nutrientes. Vamos à sequência. Com base no texto e nos valores fornecidos na tabela, é correto afirmar que, letra A, ao ingerir uma fatia de bolo de chocolate, 6 unidades de biscoito doce de chocolate, 2 unidades de pão francês com uma colher de manteiga, fornecem exatamente 50% da quantidade de lipídios recomendada. Letra B. Para ingerir 60 gramas de proteína, podem ser consumidos uma xícara de leite integral, uma fatia pequena de queijo Minas, meia xícara de chá de feijão carioca cozido pronto, uma unidade média de bife contra filé e uma unidade pequena de filé de peito de frango ao longo do dia. Letra C. O alimento que fornece a maior quantidade de fibras alimentares é uma xícara de arroz integral. Contudo, essa quantidade de arroz integral fornece uma quantidade de energia menor que uma xícara de chá de arroz polido. Letra D. A quantidade de lipídios contida em uma colher de sopa de azeite representam 25% da quantidade de lipídios contidas em uma colher de sopa de manteiga. Letra E. Uma unidade de batata cozida fornece a mesma quantidade de carboidrato que uma xícara de chá de macarrão cozido. Vamos resolver a questão. Vamos iniciar analisando cada um dos itens. O primeiro será o item A. Ao ingerir uma fatia de bolo de chocolate, 6 unidades de biscoito doce de chocolate, 2 unidades de pão francês com uma colher de manteiga, fornecem exatamente 50% da quantidade de lipídios recomendada. Vou marcar na tabela a coluna dos lipídios e depois as linhas de cada um dos alimentos que foram descritos nesse item. Vou marcar no enunciado a indicação de que é necessário ingerir 60 gramas de lipídios por dia. Então, a descrição do item A deve me levar para pelo menos 30 gramas de lipídios, que seria 50% da quantidade de lipídios sugerida no enunciado. Veja, nós temos uma fatia de bolo de chocolate. O bolo de chocolate fornece 7,2 gramas de lipídios. Nós temos ainda 6 biscoitos doce de chocolate. Então você vai observar que a última linha marcada, biscoito doce de chocolate, 2 unidades. Como eu devo ingerir 6, eu tenho que multiplicar essa quantidade por 3, porque 3 vezes 2 é 6. Então, 3 vezes 6,6, porque 6,6 é a quantidade de lipídios que 2 unidades de biscoito doce de chocolate fornecem. Como eu tenho que ingerir 6 unidades, vou multiplicar as 2 unidades por 3. Então, 3 vezes 6,6 daria o total de unidades ingeridas. Então, vou anotar aqui embaixo para você, 7,2, que é a quantidade de lipídios que contém o bolo de chocolate, 19,8, que é 3 vezes 6,6. Depois, eu tenho 2 unidades de pão francês. O pão francês ele contribui com 1 grama de lipídio, então por unidade de pão, como eu vou ingerir 2 unidades, 2 vezes 1 dá 2, então vou somar mais 2, depois eu tenho que somar 1 colher de manteiga, a colher de manteiga está debaixo do bolo de chocolate, então manteiga fornece 10,7 gramas de lipídio por colher, então somo mais 10,7. Somando 7,2 mais 19,8 mais 2 mais 10,7 eu encontro 39,7. E 39,7 é maior do que 30. Ou seja, como o item disse que a ingestão desses alimentos fornece exatamente 50%, o item está errado, porque fornece mais de 50% da quantidade necessária de lipídios sugeridas. Então, vou marcar aqui
como incorreto. Item B. Para ingerir 60 gramas de proteína, podem ser consumidos uma xícara de leite integral, uma fatia pequena de queijo Minas, meia xícara de chá de feijão carioca cozido pronto, uma unidade média de bife contrafilé e uma unidade pequena de filé de peito de frango ao longo do dia. Então, eu vou marcar a coluna da proteína, bem como as linhas de cada um desses alimentos que foram descritos aqui no item B. Vamos nos certificar de que a ingestão desses alimentos sugeridos no item B proporciona a ingestão de 60 gramas de proteína. Primeiro, uma xícara de leite integral. O leite integral é a penúltima linha marcada. Vai fornecer 6,4 gramas de proteínas. Depois, uma fatia pequena de queijo Minas. O queijo Minas ele vem logo abaixo do leite integral e ele contribui com 9,5 gramas de proteínas. Meia xícara de chá de feijão carioca cozido pronto. O feijão carioca cozido pronto ele está acima do leite integral. E a descrição dele é exatamente essa, meia xícara de chá. Meia xícara de chá fornece 4,5 gramas de proteína. Então vamos começar a anotar isso. Eu tenho 6,4, que seria a contribuição do leite, mais 9,5, que seria o queijo Minas, mais 4,5, que seria o feijão cozido, feijão carioca cozido pronto. Depois uma unidade média de bife contrafilé. Ele é o primeiro alimento destacado na tabela, uma unidade média de bife contrafilé, contribui com 24,7 gramas de proteína. E por fim eu teria uma unidade pequena de filé de peito. Isso está abaixo do bife contrafilé, então uma unidade pequena de filé de peito de frango contribui com 16,8 gramas de proteína. Fazendo essa soma eu vou encontrar 61,9 gramas, que é maior do que 60 gramas. Então, se a pessoa consumir todos esses itens alimentícios, de fato ela vai ter consumido 60 gramas de proteína. Não exatamente 60, mas o item B não disse que é exatamente 60, ele só disse que consome 60 gramas. E consome mesmo, consome 61,9. Quem consome 61,9 gramas, consumiu 60 gramas. Então, posso assinalar esse item como sendo verdadeiro. Se você ficou na dúvida por essa questão de não ser exatamente 60 gramas, você pode continuar analisando os próximos itens para verificar que a melhor alternativa a ser escolhida seria essa, o item B. Mas vamos avaliar o item C. O alimento que fornece a maior quantidade de fibras alimentares é uma xícara de arroz integral, contudo, essa quantidade de arroz integral fornece uma quantidade de energia menor que uma xícara de chá de arroz polido. Vou ter que marcar o arroz integral e o arroz polido. E o nutriente que está sendo observado aqui é a fibra alimentar. Então vamos marcar a fibra alimentar e a linha do feijão preto cozido e do arroz integral. Falou que o alimento que fornece a maior quantidade de fibra alimentar é uma xícara de arroz integral. Uma xícara de arroz integral, foi a última linha que eu marquei, fornece 3,3 gramas de fibra alimentar, enquanto que meia xícara de feijão preto cozido fornece 8,6. Então dizer que o alimento que fornece a maior quantidade de fibras alimentares é uma xícara de arroz integral é falso, porque em meia xícara de feijão preto cozido eu tenho mais fibra alimentar do que com uma xícara inteira de arroz integral. Por isso apenas o item C já pode ser descartado. Vamos para o item B. A quantidade de lipídios contida em uma colher de sopa de azeite representam 25% da quantidade de lipídios contidos em uma colher de sopa de manteiga. Então marquei a coluna dos lipídios e as linhas do azeite e da manteiga. O azeite contribui com 7 gramas, uma colher de sopa, enquanto que a manteiga, uma colher de sopa, contribui com 10,7. Comparando 7 com 10,7, eu devo concluir que uma colher de sopa de azeite representa aproximadamente 70% da quantidade de lipídios de uma colher de sopa de manteiga. É claro que representa um pouquinho menos, porque é 10,7. Se fosse 10 seria 70%, mas é algo bem próximo de 70%. Isso invalida o item D, porque o item D diz que representa 25% dessa quantidade. Não é 25%, é algo próximo a 70%. Item E. Uma unidade de batata cozida fornece a mesma quantidade de carboidrato que uma xícara de chá de macarrão cozido. Vou marcar a coluna dos carboidratos e vou avaliar o macarrão cozido em comparação com a batata cozida. Então, a batata cozida fornece 15,4 gramas de carboidrato,
enquanto que o macarrão cozido, uma xícara de chá, fornece 32,3. Então, dizer que a batata cozida fornece a mesma quantidade de carboidrato que uma xícara de chá de macarrão cozido é falso.